Sejam bem-vindos a mais um episódio de Siga a Música. Hoje temos connosco Marta Domingos. Olá Marta, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada por teres aceito aqui o nosso convite. É uma conversa super informal, vamos falar um pouco sobre ti e sobre os desafios. Para quem nos está a ouvir, a Marta é uma mulher cigana, uma menina mulher cigana. Quem é a Marta? Como é que tu te apresentarias? Meu nome é Marta, tenho 22 anos, adoro ler, acho que é a única coisa que faço fora dos estudos, é um hobby, a única coisa que eu faço é ler e choro se não tiver boa nota. Portanto, és uma marrona, digamos. Eu diria que és uma marrona. Não, é bom sinal, quer dizer que te esforças e que queres alcançar os teus objetivos. A Marta, neste momento, está no primeiro ano, já terminou, não é? Portanto, o primeiro ano de licenciatura. Qual foi o caminho, a área, Marta? Foi Educação e Formação. O curso é mais conhecido pelo seu nome antigo, é Ciências da Educação. E tem saída para várias áreas. Conseguimos trabalhar tanto em escolas, como instituições, empresas, hospitais. Conseguimos trabalhar em muita coisa. O que é que te levou a escolheres essa área? Foi por esse motivo que acabaste de dizer, que tem várias saídas? Exato. Foram as várias saídas, porque obviamente eu fui para a faculdade porque eu queria ter uma vida estável e queria ter a segurança de um emprego. E este curso lá na minha faculdade, na Universidade de Lisboa, de facto, tem a maior empregabilidade, a maior taxa de empregabilidade. Por isso, eu vi aquilo e, ora, este. E também dava para trabalhar em vários ambientes, por isso, foi isso. Como é que foi na faculdade? Como é que te receberam enquanto mulher cigana? Não sei se... Obviamente não andamos com um rótulo, não é? Mas sim. Como é que foi essa recepção? As pessoas sabem quem tu és, não sabem? Portanto, eu quando entrei para a faculdade, os meus pais disseram para eu não dizer assim que eu era cigana, não vale a pena, porque às vezes nós não sabemos sempre quem é que tem aquele preconceito e quem não tem. Por isso eu fui para lá sem dizer nada, só tentei fazer amigos e consegui. Mas só que algumas pessoas vinham ter comigo e perguntavam-me: és cigana, não és? Eu, porquê? O cabelo. E pronto. Mas a partir daí os alunos, os meus colegas sempre me trataram muito bem. Eu sempre senti assim não diria receio, mas eu não tenho outra palavra para isto, da parte dos professores, talvez porque eles não estavam muito habituados a ter uma aluna cigana, né, de faculdade. Mas porquê é que tinhas receio? Tinhas receio que fosses tratada de forma diferente? O que é que te levava a ter esse receio? Já tinhas ouvido falar de algumas coisas? O que me levava a este receio era a minha experiência no secundário, porque eu tive experiências más no secundário. Eu tive professores que, por exemplo, me diziam que aquele assento era um desperdício em mim. Aquela cadeira na sala de aula era um desperdício em mim, porque eu era cigana e depois ia sair dali e não ia fazer nada com a minha vida. Por isso, ter essa experiência traumatizou um bocadinho. Por isso, quando eu fui para a faculdade, eu tentava sempre ser a mais calada, sentar-me sempre no fundo, não falar assim tanto, para não ter essa experiência outra vez. Foi traumatizante para ti? Consideras que ganhaste algumas defesas por causa dessa experiência? Diria que sim. Eu acho que agora não, eu estou a tentar sair dessa mentalidade, mas ao início eu tentava muito ser a mais calada, como eu já disse, sentar-me lá no fundo, não pôr a mão no ar, não dizer muita coisa, só ficar ali no meu cantinho e não perturbar muito. E como é que foi na tua infância? Achas que na tua infância também tinhas esses preconceitos na escola? E por outro lado, na tua família foi fácil? Eles apoiavam-te? Como é que foi? Quando eu era mais pequena, quando eu andava na escola antes da faculdade, né, e do secundário, e durante o secundário, a minha família
pronto, não diria que eles não apoiavam, mas eles só tinham na cabeça, ok, pronto, ela é miúda, não sabe muito bem o que está a dizer, aos 18, 19 casa e pronto, não vamos dar assim muita atenção ao que ela está a dizer, porque eu dizia sempre, eu não vou casar, eu vou seguir com a escola e tal. E na própria escola os professores também, pronto, não tinham a melhor atitude, também até antes do secundário também foi sempre assim, eles não... Eu acho que eles não tinham talvez a formação e as habilidades necessárias para lidar com miúdos que são de outra etnia e que vêm de contextos diferentes. Mas, no entanto, a tua família nunca te retirou da escola? Ou houve aí algum momento em que foi mais complicado? Houve um momento em que eles tiraram-me da escola e eu fiquei sem escola desde os, se não me engano, desde os 11 aos 16, não, desde os 11 aos 15, porque eu sofri de mesmo muito bullying na escola, por parte das crianças, né? Por parte dos alunos que estavam lá. Chegou a um ponto em que eu não queria ir para a escola, eu simplesmente disse aos meus pais, a chorar e tudo, e disse: pai, mãe, não quero ir, não me sinto bem lá, e os professores também dizem-me que epá, não vou fazer nada da minha vida, por isso para que é que eu estou lá? Como criança nós somos como esponjas, nós vamos absorver tudo o que dizem sobre nós e o que dizem à nossa volta e ficamos com isso na nossa mente, por isso. Portanto, não foi porque os teus pais não quiseram ou não apoiaram, foi simplesmente porque já estavas a sofrer algumas consequências apenas por seres cigana, não é? E isso teve um impacto em ti, principalmente sendo adolescente é complicado. A fase da adolescência é uma fase muito difícil. Para além da adolescência, tinhas sentido, não é? Aliás, os próprios professores diziam que estavas a desperdiçar um lugar. Portanto, tu, até quando é que tu sentiste que ocupavas um lugar que não foi feito a pensar em ti? Até começar a faculdade. Eu acabei o secundário e senti-me assim durante a minha experiência toda. O que, de certa forma, dava uma motivação para ser sempre a que tinha as melhores notas lá da sala, não sei o quê, porque, pronto, quando me dizem que eu não consigo fazer uma coisa, eu tento mais para fazer. Mas sim, fiquei com essa mentalidade até acabar o secundário, sim. Como é que a comunidade olhou para o facto de teres ido para a tua faculdade? Eu sei que neste momento apoiam-te ao máximo, não é? Mas como é que foi o processo? Porque às vezes não tem a ver com o núcleo familiar interno, mas muito com depois as pessoas, não é? À nossa volta, aquela pressão social, não é? Como é que foi? Como já disseste, da parte da minha família estava tudo bem, eles apoiavam, mas fora da família já era uma situação diferente. Claro que as pessoas não podiam dizer, tipo, estás a fazer uma escolha má. Claro que não me diziam isso na cara, mas diziam, então, mas depois não tens medo de casar e depois olha que se casares, depois ele não vai gostar disso, não deves ter essa atitude. Pronto. Porquê que não acabas só o 12º ano e pronto, depois, não sei, faz assim um trabalhinho? E eu dizia, não, quero ir para a faculdade, obrigada. E o meu pai, por acaso, ficava muito irritado com esses comentários. Ele vinha para casa e dizia, porquê que não sempre... E claro, ele dizia sempre, porquê que tem de se meter na tua vida? Se queres ir para a faculdade, vais. Mas sim, eles, sim, fora da minha família, na comunidade, alguns diziam que o que eu estava a fazer, por outras palavras, não era muito correto. O que é que tu dirias que custa-te mais, ou custou-te mais, não sei se ainda está no presente, de seguir, portanto, o teu caminho, as tuas escolhas, ou lidar com o que os outros pensam sobre ti? Ou esperam de ti, não é? Sim. Lidar com o que os outros estavam a esperar de mim e o que pensavam de mim, porque seguir o meu caminho, eu vou dizer que foi fácil para mim, não que o caminho foi fácil, mas porque, como eu já disse, sou muito teimosa e eu sabia que ia chegar onde eu queria chegar, por isso, nessa parte eu estava tranquila, porque eu sabia que tinha capacidades para isso, só que o que mais ficava na cabeça era as opiniões dos outros e talvez a maneira como iriam
olhar para o meu pai e para a minha mãe, não tanto para mim, eu não queria tanto saber de como é que olhavam para mim, mas sei lá, que tipo de comentários é que o meu pai ou a minha mãe iam ouvir quando estavam a andar na rua, estavam lá no bairro, não sei, eu tinha muito esse receio. Houve momentos em que tu sentiste que tinhas de escolher entre a tua identidade cultural e outras partes da tua vida? Sim, sim. Quais? Sim. Na escola, por exemplo, na faculdade, por exemplo, há sempre aquelas festas, aquelas situações em que eles dizem: vem a esta festa, vem connosco aqui, vamos assim beber um copo, não sei o quê. E eu... Não é que os meus pais me dissessem que não, mas eu já sabia que eu não devia fazer isso, porque, obviamente, eles deixam-me ir à faculdade, mas existem limites. E sentias um peso na consciência. Exato, eu iria sentir um peso na consciência. Eu sei que o meu pai me ia dizer: filha, podes ir, mas eu sei que ele não ia se sentir bem com isso. E se eu estivesse lá, eu não me ia sentir bem com essa decisão. Por isso, sim, muitas vezes eu tive de fazer essa... E o que é que tu optaste? Ia para casa estudar. Quais são assim as coisas que tu dirias que mais te orgulham na cultura cigana? Na cultura cigana, eu gosto da maneira como... eu tenho a certeza que muitos deles dizem isto, mas pronto, é um copy-paste. São todos muito, muito, muito unidos. Muito unidos. E eu acho isso um aspecto muito bom da comunidade cigana. Porque cada vez que eu dizia aos meus pais ou aos meus avós, pronto, algumas situações... de discriminação que aconteciam na escola, eles diziam: vamos todos juntar e vamos lá e vamos reclamar. Claro que essa não é a atitude certa, mas eu achava assim um pouco de graça. Tendo em conta que existem duas realidades diferentes, não é? Portanto, a cultura cigana é muito diferente da cultura maioritária. 100%. Tu sentes que és incompreendida de ambos os lados? Sim. Ou não? Por exemplo, lá em casa, mesmo com o apoio todo que eu tenho, quando eu fico horas e horas e horas e horas a estudar, claro que veio aquele comentário de: filha, de certeza que é isto que queres? Podias casar agora e pronto, podias depender dele. Ele ia trabalhar e tu ficavas em casa, descansavas. E do lado na faculdade e tal... eu não tenho situações específicas, mas é a maneira como eu me sinto dentro da sala de aula. Por vezes, eu gostava de não dizer isto, mas por vezes eu sinto-me assim um bocadinho inferior. Só mesmo pelo facto de ser cigana. Já pensaste que às vezes isso tem a ver com algo que é interno, que é teu, e não propriamente da opressão que te fazem na faculdade? Sim, eu acho que na maior parte das vezes é um bocado interno, porque... Às vezes as pessoas estão à minha volta e não estão a dizer nada de mal. Sim, tem a ver também com os anos todos para trás, não é? Que passaste o tempo todo a ouvir certas coisas. Por isso eu fico a pensar, se calhar não me estão a dizer na cara, mas podem estar a pensá-lo. Isto é a prova de que realmente a escola, né, a educação, os professores têm um grande impacto na nossa vida a longo prazo, não é? Sim. Até mesmo na vida adulta, por exemplo, quando se vai para a faculdade, quando se quer entrar num emprego, não é? Quando se precisa de um trabalho, por exemplo. Isto é uma das consequências, não é? É a prova disso. E não tens nenhum outro caso que tenhas sentido que és incompreendida, ou que, sei lá, sintas que haja algum choque cultural, por exemplo? Ou é completamente natural para ti? Eu acho que na maior parte das vezes é completamente natural para mim eu sentir-me assim. Eu já tive situações em que eu me senti incompreendida porque nas aulas... Pronto, agora há aquela coisa toda do ChatGPT e da inteligência artificial, né? Por isso é completamente natural, e eu concordo completamente, que os professores fiquem de olho nisso e que fiquem, a andar ali pela sala, a ver as coisas. Compreendo completamente. Mas eu sentia-me um bocadinho incompreendida porque os professores prestavam uma especial atenção a mim. Não havia aquela preocupação toda de os jovens não ciganos a estarem a fazer isso. Era eu. Eles estavam na sala, sentavam-se ao meu lado ou atrás de mim e
ficavam sempre a verificar o que é que eu estava a fazer, como é que eu estava a fazer. E pronto, senti-me assim nesse sentido de, pronto, não estarem a fazer isto aos outros, mas estarem a fazer a mim, porque sabiam que eu era cigana. Olha, e o que é que para ti, o que é que mudou a nível de mentalidade ou na tua vida a partir do momento em que conheceste esse outro mundo, não é, da universidade? Sim, porque a partir do momento em que, pronto, entras na universidade passas também muito mais tempo cá fora, entre aspas, não é? O que é que para ti mudou muito? Porque, por exemplo, eu lembro-me que quando entrei na faculdade e tudo mais, para mim abriu-se mesmo um mundo diferente na minha cabeça, mental mesmo, de conhecimento, e não só, parecia um mundo completamente à parte, que eu até então não tinha conhecimento. Como é que foi para ti? Para mim foi uma experiência muito boa, né? Porque eu comecei a andar de metro aos 21 anos, mas pronto, o meu pai disse, ok, pronto, podes andar de metro. Portanto, a primeira vez foi aos 21 anos, isso é muito interessante. Aos 21 anos, a andar de metro. E os teus pais com muito medo, não é? Eles com muito medo, sempre a ligar, e depois lá em baixo não dá para atender o telemóvel. Basicamente, as pessoas, não vou dizer normais, mas sem serem ciganas, portanto, os nossos, sei lá, quando é que as pessoas começam a andar de transportes não ciganas? Tipo, aos 10 anos, aos 14, whatever. Os nossos 14 os 14 deles são os nossos 21. É isso que eu queria dizer. É muito engraçado. É tipo, atingimos a maioridade no... Mesmo, aos 21 anos é a primeira vez que... E as minhas amigas ficavam a olhar para mim, como assim a tua primeira vez a andar de metro? Opa, queres que eu faça o quê? Sou cigana? Era sempre a minha resposta. Foi engraçado, então foi uma experiência interessante, não é? Sim, foi uma experiência. Portanto, não foi só na faculdade, foi mesmo toda uma descoberta, até mesmo, pronto, foste largada para o mundo, digamos assim, sim. E foi pequenas descobertas, aconteceu comigo, é muito interessante. Sim, é mesmo com interessante. isto do metro, usava o metro para ir para a faculdade, né? Mas depois, quando eu queria ir a algum sítio, também usava o metro, por isso abriu aqui... Abriram-se portas de possibilidades, exatamente. Não é? Quais é que são, assim, os teus sonhos, objetivos daqui em diante? O que é que tu sonhavas muito? Eu ainda não tenho a certeza absoluta no que é que eu quero trabalhar, porque, como eu já disse, o meu curso tem muitas áreas, tem muitas saídas, por isso eu ainda não sei exatamente no que é que eu quero trabalhar, mas sei que em qualquer ponto da minha vida quero trabalhar com a comunidade cigana, especialmente as meninas ciganas, porque são elas que, pronto, sofrem um bocadinho mais com as restrições. Quero tirar um mestrado e quero ter uma vida digna. São sonhos bastante específicos, interessantes. Normalmente, quando perguntamos qual é o teu sonho, a pessoa diz que quer viajar para as Maldivas. Para mim, uma vida com emprego é um luxo, eu acho. Uma vida com emprego, com casa. É um direito. Exato, de ser toda exato. A gente, não é? Mesmo. Mas para mim, eu não tenho essa coisa toda de. Se calhar um dia, claro, mas para mim, ter um emprego e poder ser quem eu sou e poder ter a liberdade, isso é um luxo para mim. E aí outros obstáculos virão com certeza, mas tu, com a força que tens, vais ultrapassá-los todos sem problema nenhum. Que mensagem é que tu gostarias de deixar a outras meninas, não é? Que sentem que, por exemplo, a faculdade também não é para elas, não é? Eu diria que eu percebo porque é que se sentem assim, os seus sentimentos devem ser valorizados, mas vai parecer um bocadinho clichê, mas não desistam do sonho de ir para a faculdade, porque neste mundo ninguém vai fazer por ti o que tu deves fazer por ti. Podem estar lá, podem te orientar, podem dar aquele apoio, mas se tu queres algo na vida, tens de ser tu a lutar por isso, tens de ser tu a fazer por isso. Claro que existem muitas pessoas que nasceram com um privilégio, que nasceram com as orientações já ali todas deitadas para eles, mas alguns de nós temos que lutar um bocadinho mais a partir do momento em que nascemos, e é injusto, mas é o que é, e tem que ser, tem. Mas não é por isso que não devem desistir, Exato. Não é?
como é que a sociedade, no geral, pode apoiar mais jovens como tu? Talvez, eu diria, se calhar eu digo isto porque estou no curso de Educação e Informação, mas talvez promover mais, eu não diria cursos, mas mais, estava a faltar a palavra, formação para professores, para pessoas importantes no Dar ambiente ferramentas escolar. a pessoas que são decisoras, não é? E que têm Exato. impacto nas escolar. crianças e jovens, não é? Exatamente, para que lhe dessem, eles precisam de habilidades, eles precisam de formação para lidar com crianças que vêm de outros contextos e que não estão assim muito familiares com o mundo não cigano, e também para eles deixarem esses estereótipos de lado, porque às vezes as pessoas nem fazem por mal, mas aquilo... Precisam de informação. Exatamente, não é? só precisam de informação. Eu acho que era isso que se está a precisar agora. E para terminar, que frase é que tu gostarias que ficasse no final deste episódio, que fosse assim a mais gravada e destacada? Sei lá, li isto num livro, Be Your Own Rock, ser a tua própria pedra? Não Rocha. é pedra, mas Yeah. rocha. Pronto. Rocha. Ok, boa. Marta, obrigada. Foi muito bom falar contigo, conversar contigo mais uma vez, não é? E é isso, vemo-nos então no próximo episódio Siga a Música.